Buenas tardes, meu nome é Dayana Leles e essa é uma apresentação do trabalho final de imaginologia prática. Meu número de matrícula é 17254 e esse trabalho é referente a um artigo científico da página BM Rota, cujo a ubicação desse artigo pode ser encontrada em esta página, na referência bibliográfica. O artigo ele habla sobre riscos de trombose venosa profunda, embolia pulmonar e hemorragia em pacientes depois de terem adquirido Covid-19. Esse estudo ele foi realizado em Suécia. O objetivo desse estudo é justo identificar os riscos se esses pacientes tiveram um aumento destas enfermidades por terem Covid-19. Os participantes evaluados foram 1.057.174 pacientes com Covid, em comparação a 4.076.342 participantes que eram pacientes controle que não teriam Covid. Por que se acha importante esse estudo? Porque o Covid ele é um problema sanitário. E segundo a Organização Mundial de Saúde, de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2022, tivemos 15 milhões de mortes devido ao Covid-19. Então, se acha importante esse tipo de estudo, porque se for comprovado um aumento dessas patologias devido ao Covid, é necessário que se haja um trabalho de tromboprofilaxis. Quais foram os métodos utilizados? O método foi um método comparativo, evaluando incluso dados que já temiam no sistema de agência de saúde de Suécia, conhecido como SNINET. Quais os resultados obtidos? Desse mais de 1 milhão de pessoas infectadas, 49% eram varones, 51% mulheres e os que apresentaram a maior parte da patologia, a média de idade era 40,2 anos. Só que não quer dizer que este número ele era mais grande nessa faixa etária. O que passa é que depois da primeira ola, muitos ancianos foram vacunados e por serem vacunados não apresenta tanto esse índice de faixa etária nesse estudo. Então, quais os resultados que apresentou esse estudo em comparado com a trombose venosa profunda? Foi observado que a trombose venosa profunda apareceu nos pacientes mais durante a primeira ola e ela teve um aumento relativo segundo a idade. Quanto maior fosse o paciente, maior o risco dele adquirir uma trombose venosa profunda, sendo acometido 44,5% de mulheres e 55,5% de varões. O sexo, ele não apresentou uma grande diferença, um diferencial significativo. E o tratamento com anticoagulantes que as pessoas faziam a largo prazo também não pareceu proteger muito contra a trombose. E a embolia pulmonar, diferente da trombose, ela apareceu mais ao final da terceira ola, em pacientes que teriam de 50 a 60 anos, tendo um índice mais alto de embolia pulmonar nos 3 primeiros meses depois do Covid. Ou seja, ele apresentou mais embolia pulmonar depois de 110 dias que a pessoa tinha adquirido Covid. E a hemorragia apareceu em pacientes logo depois de 60 dias e a embolia logo depois de 70 dias. A hemorragia. Já a hemorragia, como eu tinha dito anteriormente, ela teve um resultado significativo depois de 60 dias e a taxa mais grande foi em varones e ela aumentava de acordo com a idade e apareceu mais na primeira ola. E o tratamento a largo prazo, pessoas que fizeram tratamento com anticoagulantes tiveram um risco maior de adquirir hemorragia logo depois de terem a Covid. Discussão. Qual
Quais foram as limitações que esse trabalho apresentou? Como era um trabalho comparativo com registros do sistema de saúde Suécia, às vezes pode ter registros incompletos, então às vezes pode ser que nem todos os dados sejam fidedignos. Outra coisa importante também é que logo depois da primeira ola, nós outros tivemos um aumento de tromboprofilaxis. E também alguns pacientes, eles às vezes, quando já foram estudados, eles já poderiam estar infectados. Então, esses podem ser alguns dos limites desse estúdio. Quais as conclusões que levou esse estúdio? Esse estúdio levou à conclusão que se as pessoas que têm Covid, eles têm uma maior propensão a terem logo depois hemorragia, que vai aparecer aos 60 dias, embólia, que vai aparecer logo depois dos 110 dias, e trombose venosa profunda depois dos 70 dias. Então, teve um aumento considerável desses casos. Então, por isso é importante estar fazendo esse tipo de estúdio, porque futuramente, para desenvolver mais ações de tromboprofilaxis a este respeito. E aqui quedou provado que o COVID ele aumenta o risco de enfermidades cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, e agora com esse estúdio também quedou comprovado que ele aumenta a quantidade de hemorragia, tromboses e embólia pulmonar. Muitas graças, e esse é o fim da minha apresentação.